Então vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Bom, gente, esse é a nossa última mesa, né? Uma mesa para gente muito importante, porque é uma mesa que traz um pouco do conhecimento produzido no nosso programa pelos nossos alunos e egressos, né? Então é com muita alegria que a gente vai receber nessa mesa a Luciana de Lima Duzzi Campos, o Roberto Cardoso Freire da Silva, que está aqui do meu lado, daqui a pouco vocês vão vê-lo, e o Francisco Carneiro Braga, né? A Luciana, que é egressa do programa e é professora adjunta na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, é doutora em Educação pela Estácio, mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial pela Estácio, e especialização em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e graduação em ciências contábeis. Eu vou passar primeiro a palavra à Luciana, não apenas porque ela é dama, mas hoje a filha dela faz aniversário, ela tem um compromisso, que a Estela já me falou, né? Nem acredito que a filha dela tem 15 anos, que ela não parece que tem uma filha de 15 anos, não. Mas, enfim, e aí ela vai ter que sair, né, com essa justificativa perfeita, porque aniversário de filho é sagrado, mas ela vai compartilhar um pouquinho da pesquisa com a gente e depois eu passo para o Francisco e para o Roberto. Tá bom, Luciana? Deixa eu só fazer a inversão do som aqui. Tá joia. Que eu vou fechar o microfone e vou abrir para todo mundo poder te escutar. Tá joia. Bom, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada por esse espaço, por esse convite. Fico muito feliz de estar retornando a essa casa que me trouxe muitas alegrias no período que eu estive aí no doutorado em educação, né? Bom, o meu desafio de hoje é apresentar um pouco da minha experiência no desenvolvimento da pesquisa. Ela foi desenvolvida entre 2020 e 2022, eu defendi a tese recentemente, no dia 30 de junho, e tudo foi desenvolvido sob a orientação da professora Estela Pedrosa, minha querida, deve estar aí, né, com vocês, minha querida, deve estar aí, né, com vocês, então esse é meu desafio de hoje, obviamente que eu tive que fazer um recorte, porque não teria como abordar todo o conteúdo da pesquisa nessa breve apresentação, né? Mas o que eu queria, o que eu me preparei para apresentar para vocês hoje é um recorte dos caminhos, né, dos principais caminhos percorridos, que eu considero que foram fundamentais para que eu conseguisse concluir o trabalho, né? Então, eu vou fazer uns pontos rapidamente, porque eu não quero me estender. Sei que tem outras pessoas, né, que vão participar dessa mesa redonda. Então, são dois pontos fundamentais, né? Primeiro, eu quero falar dos fundamentos teóricos principais, que foram fundamentais, né? Como o próprio nome diz, né? São os fundamentos teóricos. E depois, um pouco da metodologia, do ponto de vista, né, teórico-metodológico, que também foi fundamental. Bom, dentro da construção dos fundamentos teóricos, o primeiro ponto que foi muito importante, que inclusive foi apontado na qualificação, a questão de delimitar o termo tecnologias digitais. A pesquisa abordou o uso das tecnologias digitais e o trabalho docente na educação superior. Então, considerando que o termo tecnologias digitais seria abordado ao longo do trabalho inteiro, foi fundamental delimitar esse termo. Justamente porque ele é escorregadio, né? Então, essa delimitação me trouxe alguma dificuldade, tá? É até importante eu trazer também para vocês algumas dificuldades que eu tive, né? Porque delimitar o termo não é fácil, então tive que buscar algum apoio na filosofia, né? Nos
aspectos filosóficos para poder delimitar esse termo e diferenciar o que são tecnologias de tecnologias digitais, que foi importante, né? Então, quando a gente fala de tecnologias da informação e comunicação em processos educacionais, né, dentro disso estão as tecnologias digitais, que são diferentes de tecnologias analógicas e tecnologias de uma forma geral. Então, o primeiro ponto que foi fundamental foi delimitar esse termo, né? E após isso, foi necessário também evidenciar, né, que tratar da relação entre tecnologias digitais e educação, a gente não pode pensar num caminho único, seguindo uma verdade inequívoca e pensar um único caminho. O que eu quero dizer com isso? É importante observar diferentes perspectivas a respeito dessa relação. A gente não pode ir somente por um caminho essencialmente otimista ou essencialmente pessimista ou essencialmente crítico. Foi necessário eu passar por essas três perspectivas, né? Obviamente que eu fui mais por um caminho crítico, mas para escolher o caminho crítico, precisei passar por todas as perspectivas, né? Então, ficou para mim como aprendizado que são entre, né, as tecnologias digitais e a educação precisa ser observada sob diferentes perspectivas, né? Mesmo que você queira adotar uma única, você precisa passar por todas elas, né? Então, outra coisa que ficou importante, né, que ficou marcado para mim, é que é muito limitado você pensar, né, nessa relação de uma forma essencialmente otimista, né? A gente não pode levar o desenvolvimento da pesquisa por esse único caminho, né? Ancorada simplesmente por essas potencialidades positivas das tecnologias, né? Se a gente for na educação, a gente vai ver que já existe muita coisa a respeito desse assunto, muitos anos já de pesquisas com essas abordagens, né? Se a gente for na educação, a gente vai ver que já existe muita coisa a respeito desse assunto, muitos anos já de pesquisas com essas abordagens, né? A linha mais crítica é mais recente, né? Então, mas vem sendo desenvolvida e já é possível encontrar muitos trabalhos escritos e já é possível encontrar muitos trabalhos críticos a respeito dessa relação. Mas é muito comum encontrar trabalhos levando mais para essa linha otimista, né? E assim, durante o doutorado, foi necessário fazer diversos levantamentos, né, em pesquisas. Na tese, eu deixei 3 levantamentos. E um desses levantamentos mostra isso. Como que as pesquisas têm uma tendência a defender o uso das tecnologias digitais na educação de uma forma mais superficial, né? Então, por isso também justifica aquilo que eu falei anteriormente, né, de você poder estudar essa relação sob diferentes perspectivas e não apenas uma única direção. Outra coisa que foi importante, né, nesse processo, que ficou marcado para mim, foi a necessidade de aprofundar nos fundamentos teórico-filosóficos, né? Eu não conseguia, sem isso, não conseguia compreender as tecnologias sob diferentes eixos teóricos, né? Então, busquei aprofundar na filosofia, mas me ancorei mais em Fiber, né? Que foi um autor que me ajudou a entender, a compreender as tecnologias e chegar nas tecnologias digitais. Então, ele explica as tecnologias sob 3 eixos teóricos, né? E isso me ajudou a entender como que essas tecnologias são construídas e o que está por trás delas, né? Então, elas surgem
já com essa ideia de que elas são capazes, sempre são capazes de melhorar as coisas, né? Então, são criadas com essa ideia, mas ao longo da tese mostrei que isso nem sempre é assim, né? Tecnologias, sejam elas qualquer que seja, né? Principalmente as digitais, que foi o principal da tese, né? Elas carregam naturalmente uma ideia positiva de que vão melhorar as coisas. Mas tentei mostrar que na educação, principalmente, né? Na educação superior, isso merece problematização, né? Outro ponto que foi fundamental, por tratar de tecnologias digitais, é necessário contextualizar. Isso porque não podemos pensar que tecnologias são iguais, funcionam da mesma forma em qualquer contexto, né? Então, as pesquisas que abordam essa relação, né, de tecnologias com educação merecem ser contextualizadas de uma forma abrangente. No meu caso, eu trabalhei, o contexto era a educação superior, né? Também foi necessário focar no trabalho docente, né? Então, isso também é um contexto específico. E também o tempo, né? Assim, o período de análise da pesquisa, também isso foi importante. Então, se não passa por essa contextualização, pressupõe de que você está lidando com algo que vai funcionar da mesma forma em qualquer lugar, né? À medida que eu fui desenvolvendo, né, trabalho, foi surgindo a necessidade de aprofundar na questão das tecnologias digitais e o trabalho docente. Aqui eu tive também uma grande dificuldade em delimitar o termo trabalho docente. Por quê? Porque dentro do trabalho docente existe uma infinidade de atividades que são desenvolvidas, né? Então, eu precisava delimitar isso. O próprio termo foi uma dificuldade, porque existem diversos termos para a mesma coisa, né? Por que eu usei o termo trabalho docente? Porque isso também foi sugerido na minha qualificação, então procurei respeitar isso, né? Mas na literatura nem sempre esse termo aparece dessa forma, né? Então, é o trabalho do professor, diversos outros termos para a mesma coisa. Então, eu precisei, ao longo do trabalho, explicar o que eu queria dizer sobre trabalho docente. Então, busquei uma fundamentação teórica para explicar que o meu foco era o ensino, dentro do trabalho docente, o ensino da graduação. Tá? Então, eu não foquei nenhuma outra atividade a não ser o ensino na graduação. Isso foi importante delimitar isso, né? A partir daí, né, com o desenvolvimento da pesquisa, foi possível, né, identificar que essas tecnologias digitais se tornaram, né, um desafio grande para esses professores, né, em diversos aspectos, e aí eu venho ao longo da tese explicando esses diversos aspectos em relação à quantidade de tempo dedicado à docência, a própria atividade de ensino dentro de sala de aula foi alterada de diversas maneiras. Foi possível também mostrar que essas tecnologias digitais foram sendo diversificadas ao longo do tempo, né? E uma coisa que também ficou muito marcada, que foi a necessidade dos professores em desenvolver habilidades para usar essas tecnologias digitais, né? E dentro da pesquisa mesmo, foi possível mostrar que nem sempre esses professores têm um amparo para desenvolver essas habilidades. Eles desenvolvem por conta própria, não possuem treinamento específico para isso. Bom, então, esses foram desenvolver habilidades para usar essas tecnologias digitais, né? E
dentro da pesquisa mesmo, foi possível mostrar que nem sempre esses professores têm um amparo para desenvolver essas habilidades. Eles desenvolvem por conta própria, não possuem treinamento específico para isso. Bom, então, esses foram os caminhos, né, fundamentais para o desenvolvimento dos fundamentos teóricos, né, que depois eu utilizei dentro da pesquisa empírica em si. Bom, claro que para isso precisei passar pela metodologia, né? Então, agora eu pretendo falar um pouquinho dos fundamentos teórico-metodológicos que me ajudaram bastante, né? Então, a pesquisa foi construída em cima dos fundamentos da história oral, né? Houve uma preocupação em também delimitar a história oral, porque tem um caminho que pode ser pela história de vida, e não foi esse caminho escolhido, né? Buscamos desenvolver a história oral temática, que é uma história de parte da vida do professor dentro de uma temática específica, né? Então, a ideia era ouvir os professores dentro de um período compreendido na década de 90 até 2020, né, que era o início da pesquisa. Então, busquei ouvir essas histórias sobre esse período, né? Essa metodologia foi fundamental, enriqueceu o trabalho no sentido de que permitiu uma leitura de diferentes contextos dos professores, né, porque dentro da história de cada um apareceram diversos contextos. Eu posso citar aqui tecnologias digitais na vida pessoal, em outros trabalhos diferentes da docência, na vida profissional deles em si, né? Então, assim, eles trouxeram, se eu não me engano, 3 contextos específicos, né? Então, é aquela que caiu naquela questão de poder contextualizar, né, o trabalho. A história oral também permitiu construir um panorama bacana sobre a história de cada professor, né? E aí, isso hoje traz para mim, né, fica registrado, né, na minha experiência no doutorado, um registro permanente sobre essa história dos professores, né? Não sei como é que eu estou de tempo. Tá tudo bem? Estou acabando. Tá. Então, assim, permitiu também visualizar que tecnologias não digitais, né, no trabalho docente não surgem de forma espontânea, né? Elas surgem propositalmente em diversos contextos, com diversos propósitos, né? E quando a gente olha no contexto do trabalho docente, isso se distingue da história, né? São outros propósitos. E aí também foi possível visualizar, a partir desse panorama da história, que os professores vão desenvolvendo perspectivas diferentes ao longo da vida sobre essas tecnologias, né? Eles dão diferentes conceitos para essas tecnologias. Então, disso tudo, o que ficou para mim? É muito importante, né, dentro dessa relação entre tecnologias digitais e trabalho docente, é olhar esse passado, né? Justamente porque quando o professor utiliza esses recursos no trabalho docente, por trás disso tem uma história a ser contada e, de alguma forma, isso influencia nesse uso dentro de sala de aula, no ensino, no caso, né, que foi o foco, né? Então, assim, essas diferentes perspectivas que os professores vão desenvolvendo ao longo do tempo interferem também no uso dentro de sala de aula. Então, assim, essas experiências vivenciadas pelos professores no passado, de alguma forma, influenciam na forma como eles utilizam dentro de sala de aula, né? A forma como eles percebem, né? Então, outra coisa que ficou muito marcado para mim é o seguinte: quando o professor fala sobre a sua vida, sobre as suas experiências, ele, ao mesmo tempo, está reformulando a sua percepção sobre essas tecnologias digitais,
né, e está trazendo à tona o que ele pensa sobre elas, né. Então, acho que isso foi fundamental, né, dentro desse processo de estar reformulando a sua percepção sobre essas tecnologias digitais, né, e está trazendo à tona o que ele pensa sobre elas, né. Então, acho que isso foi fundamental, né, dentro desse processo de desenvolver a história oral desses professores, né. Então, assim, os principais pontos que eu queria trazer aqui para vocês hoje, para mim, tem muitas outras coisas que eu queria abordar, mas eu escolhi ser bem breve, né, para poder deixar espaço para os outros colegas, e estou aqui à disposição para, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar sobre a pesquisa. Obrigado, Luciana. A gente sabe que você tem hoje o seu compromisso aí, então fica à vontade a hora que você precisar sair, tá? Mas agradecemos demais você compartilhar. Obrigada. A Luciana é nossa egressa, foi orientada pela professora Estela e é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, no curso de Administração e Ciências Contábeis. Né, um grande orgulho aí para a gente ter essa pesquisa aí sendo compartilhada com os colegas, um grande incentivo, né? E agora a gente vai ouvir nossos doutorandos que estão nesse caminho aí, que a Luciana já terminou, né? Felizmente, né, Luciana? Agora os nossos doutorandos, eu vou começar com o Francisco, que ele está online, e aí a gente tem que contar que está, enquanto a internet está boa, está tudo funcionando, né? Então vou ler aqui rapidamente o currículo do Francisco, tá? Para todo mundo conhecer. O Francisco Carneiro Braga, doutorando em Educação pela Universidade Estácio de Sá, mestre em Educação pela Universidade do Sul de Santa Catarina, especialista em Educação Matemática e em Docência do Ensino Superior. É graduado em Ciências com habilitação em Matemática pela Universidade Federal de Campina Grande. É pedagogo e tem experiência na área de Matemática, Pedagogia e Ciências com ênfase no ensino prisional e gestão administrativa privada. Não dá para ouvir. Pesquisador em Ciências da Educação com ênfase no sistema prisional de ensino, integrante dos grupos de pesquisa GEPAP, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Atividade Pedagógica da USP, TED-MAT, Teoria do Ensino Desenvolvimental na Educação Matemática, e o Grupo de Pesquisa em Educação Matemática, uma abordagem histórico-cultural. Você tenta resolver o som. Com vocês, o Francisco, que vai falar um pouquinho aí sobre... a pesquisa dele está em fase bastante inicial, né? Ele ainda está, né, iniciando aí no doutorado, mas ele aproveitou um trabalho de disciplina, da disciplina Educação e Tecnologia 2, para fazer uma articulação com o objeto, e a gente achou interessante oportunizar isso aí. Francisco, é com você. Deixa eu só abrir o som aqui para o pessoal da rua. Pode falar. Francisco, tenta entrar e sair de novo, se você consegue, que às vezes isso resolve, tá? Eu vou passar então o Roberto aqui, enquanto você tenta resolver o som. Eu não sei se o Francisco travou. Eu não sei se o Francisco travou. Ele está aí ainda. Não sei, o seu som estava muito baixo, mas não estava completamente fechado, não. Vou passar, então. Francisco, você viu alguma coisa aí? Acho que ele travou. Eu acho que é a conexão que não está boa. Vocês estão me escutando aí normalmente, né, pessoal daí de casa, né? Só para saber. Normal, tranquilo. Sim, você tudo Bolinhas me escutando? Respondam. Sim. Beleza. Então agora eu vou passar o Roberto Cardoso Freire da Silva, que é doutorando e mestre em Educação pela Unesa, filiado à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, possui especialização em Didática do Ensino Superior e em Gestão Estratégica, graduado em Propaganda e Marketing, editor assistente Roberto Cardoso Freire da Silva, que é doutorando e mestre em Educação pela Unesa,
filiado à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, possui especialização em didática do ensino superior e em gestão estratégica, graduado em propaganda e marketing, editor assistente da revista Educação e Cultura Contemporânea e membro do grupo Conexões, Estudos e Pesquisas em Educação e Tecnologia, vem nos últimos tempos se dedicando à pesquisa sobre questões relacionadas à inteligência artificial, algoritmos e sociedade, CAPES ProSup, e em tecnologias de apoio à educação inclusiva, pelo Instituto Nacional de Tecnologia, INT. Foi docente da Faculdade de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, FAETERJ, Rio, no curso de graduação em Ciências da Computação, com ênfase em análise e desenvolvimento de sistemas informatizados, ministrando as disciplinas Interface em Homem e Máquina e Introdução ao Desenvolvimento Web. Também atuou como professor da Faculdade de Ciências Jurídicas e gerencial Alves Fortes nas disciplinas Administração Mercadológica e Vendas. Então, vou passar aqui ao professor Roberto, que está ao meu lado, né? E aí vocês vão poder vê-lo. E a sua apresentação? Só pegar a apresentação dele aqui para a gente compartilhar. Não. Então, um segundinho que a gente está abrindo aqui a apresentação do professor Roberto. Certinho? Funciona. Tá aparecendo aí, gente? Vou botar a tela cheia. Vai. Acho que vai. É só... Qualquer coisa deixa. vai assim. Bem, boa tarde a todos, todas e todos. Professor Marcelo já me apresentou, agradeço a oportunidade de estar aqui dialogando hoje. E o tema da minha pesquisa se relaciona à formação ética de profissionais de TI, né? Caos, ética e responsabilidade moral em uma sociedade mediada por dados. Uma pesquisa sob orientação da doutora Jaciara de Sá Carvalho, financiada pela CAPES. Onde? Aqui não vai? Ah, tá. Bem no cantinho. Tá. Bem, o objetivo geral da minha pesquisa seria analisar como a formação de profissionais de TI contribui para a atribuição de responsabilidade moral dos desenvolvedores frente à sociedade dos dados, né? Como objetivos específicos, eu estaria analisando projetos políticos pedagógicos de instituições ligadas ao desenvolvimento tecnológico, né, principalmente relacionado à inteligência artificial e ciência de dados, e documentos orientadores também dessa instituição, como processo de orientação de formação, e também realizando entrevistas com coordenadores, pois são os próprios coordenadores que tendem a ter o conhecimento mais apurado do curso e participar também das diretrizes curriculares nacionais na criação, né, dos direcionamentos em relação aos cursos. Bem, primeiramente, a questão do contexto, né? Essas tecnologias, principalmente as tecnologias orientadas por dados, elas tendem a parecer geniais para a gente, principalmente quando a gente está buscando um filme, buscando uma determinada informação que nos parece a princípios. Eu estaria analisando projetos políticos pedagógicos de instituições ligadas ao desenvolvimento tecnológico, né, principalmente relacionado à inteligência artificial e ciência de dados, e documentos orientadores também dessa instituição, como processo de orientação de formação, e também realizando entrevistas com coordenadores, pois são os próprios coordenadores que tendem a ter o conhecimento mais apurado do curso e participar também das diretrizes curriculares nacionais na criação, né, dos direcionamentos em relação aos cursos. Bem, primeiramente, a questão do contexto, né? Essas tecnologias, principalmente as tecnologias orientadas por dados, elas tendem a parecer geniais para a gente, principalmente quando a gente está buscando um filme, buscando uma determinada informação que nos parece, a princípio, ser um otimizador de tempo, ou quando nos ajudam a encontrar uma vaga de trabalho, certo? Quando nos permite interagir com pessoas que antes estavam muito distantes de nós, a retomar contatos. Ou então, quando essas tecnologias permitem também simular a produção de novas vacinas em tempo recorde,
ou até criar projeções e modelos de objetos invisíveis no espaço, como simulação de buracos negros, né? Mas essas mesmas tecnologias, elas também trazem, né, consequências imprevisíveis e questões não tão favoráveis quando elas começam a excluir pessoas do convívio e da participação social, quando elas começam a interferir no processo democrático, quando, como diria Byung-Chul Han, né, elas começam a interferir na nossa própria percepção de realidade, né, do que seria real, pela objetificação de dados representativos de nós. A professora Adriana falou anteriormente que nós temos perfis que nos representam nas redes sociais. Esses perfis são objetificações de comportamentos que definem nossos perfis virtuais, né, com, como eu posso dizer, representações de nossa personalidade. E a partir dessas nossas representações, representados ou não, passamos a existir nesse ambiente e receber informações e compartilhar também informações. Vou lá para baixo aqui, Marcelo. Só clicar aqui. Tá. Bem, quando essas mesmas... Consegui, porque aqui tem uma... Quando essas mesmas tecnologias começam a interferir no processo democrático ou a gerar consequências, a permitir que pessoas se casem com hologramas movidos à inteligência artificial, como aconteceu num casamento que custou, se não me falha a memória, $51 mil, de uma projeção de inteligência artificial de uma personagem criada chamada Hatsune Miku, que é uma popstar adolescente criada por inteligência artificial. E se esse mesmo mundo, esse mesmo universo criado, estivesse permitindo, por exemplo, que adultos tivessem relacionamentos com crianças, né? Quais os princípios, quais as questões éticas que estariam envolvidas nessa nova realidade que nós estamos vivenciando? Se numa determinada situação um carro ele precisa optar entre atropelar uma criança e um animal, quais os princípios, quais as questões éticas que estariam envolvidas nessa nova realidade que nós estamos vivenciando? Se numa determinada situação um carro ele precisa optar entre atropelar uma criança e um animal, mas de acordo com uma influência cultural nos dados, como na Índia, por acaso, a vaca sendo um animal sagrado, o carro opta algoritmicamente por assassinar uma família. Quem responde por essas questões? Estou conseguindo, estou me ajustando. Bem, acredito que o primeiro ponto que seja interessante nós problematizarmos é que todas essas plataformas, essa produção de dados e de informação que a Zuboff diz criar o Zuboff do capitalismo de vigilância, ela diz criar um superávit comportamental, atribui muito poder às grandes empresas de tecnologia, que usam essas informações como sua grande vitrine de negócio, né, oferecendo esse conhecimento para diferentes tipos de anunciantes para diferentes tipos de mercado. Se nós considerarmos, por exemplo, o relatório da Interbrand, que considera as empresas de maior poder de influência e valor de marca do mundo, nós vamos ver que 4 dessas empresas, a quais alguns autores chamam de GAFAM, Google, Amazon, Facebook e Apple, estão no topo da lista dessas empresas mais ricas e com maior poder de influência. Né? Deve estar pequeno aqui para vocês, mas em primeiro lugar nós ricas e com maior poder de influência. Né? Deve estar pequeno aqui para vocês, mas em primeiro lugar nós temos atualmente a Apple, vindo em segundo a Amazon, a Microsoft em terceiro e a Google em quarto. Há 2 anos atrás figurava também o Facebook próximo a essas empresas, mas desde 2018, na verdade a partir de 2016, com as eleições presidenciais norte-americanas, e por causa dos inúmeros processos que o Facebook vem enfrentando, esse poder dele vem diminuindo e as demais empresas vêm ascendendo. Bem, é importante destacar que toda essa dinâmica de entrega desse superávit comportamental, conforme a Zuboff coloca, ele acontece de uma maneira
muitas vezes acontece de uma maneira muitas vezes inconsciente, né? A informação ela é distribuída no momento certo para as pessoas certas, a partir de suas bolhas informacionais. Essas bolhas informacionais elas dividem crenças semelhantes, valores semelhantes e acabam compartilhando essas informações. Essa mesma questão é o que tem sido utilizado na disseminação das fake news. Fez parte da minha pesquisa de mestrado, na qual eu tenho avançado nesse sentido. Com relação às tecnologias, né, e as condições que sustentam essas plataformas e a sua lógica de negócios, nós podemos destacar o Big Data, a inteligência artificial e a perspectiva de neutralidade que existe em relação ao desenvolvimento tecnológico. Essa perspectiva de neutralidade ela vem desde o iluminismo europeu, conforme afirma Finberg, com o racionalismo, a racionalidade científica, né? Que tem como seu expoente principal René Descartes. A partir desse pensamento, tudo aquilo que pode ser matematicamente sistematizado e modelado e problematizado a partir de um modelo matemático seria uma expressão da própria ciência. Temos autores como Boaventura de Souza e Santos, Edgar Morin, dentre outros autores que criticam o processo epistemológico, né, a partir desse racionalismo, por ser pela objetificação, né, a descontextualização semântica do ser humano e sua complexidade, em prol de uma mera objetificação e representatividade dos dados. Gillespie ele colabora desmistificando essa questão da neutralidade, onde ele aponta seis dimensões políticas dos algoritmos, né? Eu não vou detalhar cada uma dessas dimensões, mas importa dizer que são dimensões ou escolhas realizadas pelos projetistas no desenvolvimento dessas tecnologias em suas diferentes fases. Escolhas que vão orientar o movimento algorítmico que, a partir de certo ponto, passa, né, a operar numa velocidade cujas consequências se tornam imprevisíveis para os próprios desenvolvedores. Alguns pontos de reflexão que vieram da minha pesquisa de mestrado e que me servem de reflexão na minha atual pesquisa seriam, primeiro, uma entrevista que eu realizei com 16 graduandos me trouxe coisas interessantes. Por exemplo, primeiro que graduandos eles tendem a produzir tecnologias antes mesmo de entrarem na graduação. E nossa formação, principalmente dessas disciplinas mais técnicas de desenvolvimento, ela tende a ser focada no desenvolvimento de habilidades específicas. Será que esse tempo que nós estamos gastando para o desenvolvimento dessa habilidade realmente é o necessário, considerando que muitos desses desenvolvedores muitas vezes já trabalham, já desenvolvem, estão ali, às vezes, para pegar um certificado? Porque nós estamos gastando para o desenvolvimento dessa habilidade realmente é o necessário, considerando que muitos desses desenvolvedores muitas vezes já trabalham, já desenvolvem, estão ali, às vezes, para pegar um certificado? As disciplinas de raciocínio lógico, consideradas por eles as mais difíceis, elas tendem a ser as mais apreciadas, em função do desenvolvimento das habilidades técnicas para desenvolvimento de sistemas mais complexos, né? Um outro ponto observado é que haveria pouca problematização durante a graduação. Quando indagado sobre o que seria problematização, eles consideraram que estudar sobre história da informática seria uma problematização, né? Então, o que é observado durante a formação desses sujeitos, a princípio pelo menos, é que ela é muito focada não apenas no desenvolvimento de habilidades, mas no estudo de modelos aplicáveis. Esses modelos aplicáveis, eles tendem a não ser problematizados e compreendidos em sua essência, o que colabora para uma formação acrítica desses desenvolvedores. Um outro ponto que me chamou a atenção seria que
o uso de dados para o desenvolvimento de interfaces e de tecnologias para otimização do uso, para a usabilidade dos usuários, ela tende a ser considerada como uma prática corriqueira e favorável ao usuário, como se eles percebessem que nem mesmo a permissão desses usuários seria necessário, porque eles estariam entregando um produto, algo positivo que estaria favorecendo ou resolvendo uma questão desses sujeitos. Bem, aí pergunto se a busca por modelos mais éticos de desenvolvimento seria o X da questão. Mas para que a gente possa considerar isso, a busca por modelos mais éticos de desenvolvimento seria o X da questão. Mas para que a gente possa considerar isso, é importante que nós possamos entender o que seria ética e o que seria moral. Bem, os autores que trabalham, principalmente Adolfo de Sanches Vasques, Portela e Clóvis de Barros Filho, eles consideram que a ética ela tende a ser tratada como um receituário, como um modelo referencial de ações que representaria em si um comportamento ético. Vasques, em si, um comportamento ético. Vasques, ele faz uma crítica a esse modelo, assim como o Cortella, que ele diz que a concepção de modelo no estudo da ética já se revelaria em si antiético, por representaria uma imposição dos sujeitos descontextualizada com as suas realidades vivenciadas. Né? Então, a definição que eu acabei adotando como referencial ético seria que a ética, na verdade, ela seria uma teoria ou estudo do comportamento moral, que acaba se concretizando em ações que compõem os códigos de ética, tá? Mas que precisam, de forma ética, serem constantemente revistos e problematizados. Né? E qual a importância disso? Sendo a ética o estudo da moral, né, a moral ela conduz, né, à responsabilidade moral. É um conjunto de valores compartilhados pelos sujeitos em sociedade que visam a coesão dos grupos sociais enquanto seres sociais que somos. É um conjunto de valores compartilhados que serve de orientação para esses grupos e convivência pacífica entre outros grupos sociais, entre outras pessoas em seus grupos de pertencimento. Né? Esses valores também são conhecidos como as virtudes. A questão colocada por estes autores é que não existe uma única moral. A moral ela depende de um contexto histórico. Né? E diferentes grupos estabelecem suas bases de convivências e seus códigos morais para que haja harmonia entre esses grupos. E qual a diferença e qual a importância do comportamento da agência moral? Né? A agência moral, ela remete ao comportamento da agência moral. Né? A agência moral, ela remete a um tipo de comportamento específico que ela independe de modelo. Então, enquanto tecnologias avançam a largos passos e nós estamos presos em modelos, em códigos de ética fechados, nós estaremos sempre um passo atrás com relação a uma possível mediação dessas consequências. Eu posso, por exemplo, estar nessa sala e resolver não furtar essa câmera. Um exemplo que o Cortella dá, que eu gosto de compartilhar para trazer essa compreensão. Mas não necessariamente esse meu comportamento é moral. Por quê? Porque para que haja um comportamento, uma agência moral, tem que haver liberdade e consequência do ato, dentro de uma perspectiva aristotélica. Né? Se eu estou furtando aquela câmera ou deixando de furtar porque eu sei que eu posso ser descoberto, eu não tenho liberdade. Estaria sendo ético por respeitar, mas estaria sendo imoral. A partir do momento que eu olho para aquela câmera, não há regras, ou qualquer coisa que diga que eu não posso, por exemplo, jogar um papel aqui no chão, mas eu penso, isso me dói no fundo, né? Isso dói na pessoa. O comportamento moral, ela afeta a pessoa.
Ela sente aquela responsabilidade e ela não faz por consciência independente de um código. Então, por isso, a questão da responsabilidade moral frente, né, ao uso de modelos, mediando, né, a questão da responsabilidade dos usuários e não apenas fechados em códigos de ética que não são capazes de trabalhar com consequências do desenvolvimento tecnológico contínuo. Bem, só a critério de curiosidade, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, né, eu encontrei apenas 2 trabalhos discutindo formação ética, né, 2 trabalhos discutindo ética, e apenas um desses trabalhos estava discutindo formação ética. Né, 2 trabalhos discutindo ética, e apenas um desses trabalhos estava discutindo a questão da formação. Né? E talvez essas consequências dessa carência, né, fiquem mais claras com os acontecimentos recentes. Bem, a partir de uma consulta na plataforma EMEC, tá, gente? Já estou finalizando aqui. Travou. Beleza. Tá? A partir de dados disponíveis na plataforma EMEC, eu mapeei os cursos de graduação em inteligência artificial e ciência de dados e já me trouxe algumas informações interessantes. Primeiro, se vocês observarem, o total de instituições com cursos de inteligência artificial, 35 no total, sendo apenas 3 públicas, o que remete ao compromisso com a formação cidadã. Né? Segundo, seria que 21 desses cursos são de graduação tecnológica, o que remete a uma outra questão, ao tempo aplicado, focado no desenvolvimento de habilidades desses profissionais para exercer atividades de mercado. Né? Então, aqui é só para destacar a importância. Gente, em função do tempo, eu vou deixar aqui só uma reflexão, né? E queria que vocês olhassem para essa reflexão com um olhar a partir dos dados. Né? Os conservadores pregam que devemos manter nossos valores tradicionais. Somos uma sociedade tradicionalmente racista, preconceituosa, ignorante, subdesenvolvida, submissa, desigual, corrupta, estúpida. Quem minimamente humano defenderia a manutenção desses valores? Então eu pergunto, e a partir desses valores, que valores e sujeitos estariam representados em sociedades mediadas por dados? Gente, obrigado pela atenção, desculpe me estender. Muito bom, obrigado, Roberto. Excelentes reflexões. Agora vamos ver se o Francisco consegue. Deixa eu fechar meu microfone. Pode. Minimamente humano defenderia a manutenção desses valores. Então eu pergunto, e a partir desses valores, que valores e sujeitos estariam representados em sociedades mediadas por dados? Gente, obrigado pela atenção, desculpe me estender. Muito bom, obrigado, Roberto. Excelentes reflexões. Agora vamos ver se o Francisco consegue. Deixa eu fechar meu microfone. Pode. Ok, Marcelo? Baixo. Eu não sei de onde eu parei, mas eu vou falar um pouco da minha pesquisa, certo? Agradecer, inclusive, a todos que estão presentes e agradecer pelo convite também ao professor Marcelo, professor Diego, meu orientador, professor Diego, e a Sônia, né, a coordenadora da linha. Então, a minha pesquisa ela está no processo inicial, né, diferente dos colegas que já foi apresentado agora, né, os últimos. Então, eu quero mostrar um pouquinho desse processo, como que é o caminho, por onde a gente está percorrendo, né, e onde a gente almeja chegar, né, que é na finalização da escrita da tese. Então, eu estou nos escritos iniciais, como eu costumo utilizar com o Diego, ele gosta desse termo, diz que já é minha cara. Então, antes de tudo, eu queria mostrar e falar um pouquinho sobre os caminhos que a gente está percorrendo, né? Estou no primeiro ano do programa, então eu estou pagando as disciplinas ainda obrigatórias do doutorado, né? Inclusive, foi a disciplina Tecnologias 2 com o professor Marcelo, que nos deu um norte para a pesquisa.
professor Márcio e a professora Priscila. E aí, nesse caminho percorrido, nós estamos na fase inicial em que estou fazendo a revisão teórica sobre as pesquisas que tratam do uso das TDIC na formação de professores. Além disso, né, buscando, claro, compreender o que as pesquisas trazem, o que está ainda em aberto, para a gente tentar sanar as lacunas, né? Para fazer uma pesquisa que, de fato, venha a acrescentar alguma coisa no meio acadêmico. Estamos também fazendo um levantamento no Plano Estadual de Educação da Paraíba, né? Eu resido na Paraíba, então, como a gente vai vai ter um capítulo da tese que vai atrelar a tecnologia, a LDB, ao Plano Nacional de Educação, né, o PNE, e aí a gente quer ver como é que está dito no Plano Estadual de Educação da Paraíba a formação de professores e as tecnologias, né, para aí ver o que diz a legislação geral e o local, que é onde vai ser o locus da pesquisa. E também estamos realizando um estado do conhecimento de trabalhos e pesquisas que tratam do uso das TDIC na rede estadual da Paraíba, para compreender até o que tem de pesquisa dentro desse contexto, a nível de estado e depois a nível geral, para a gente alcançar essa lacuna que está na literatura e aí ser o caminho da nossa pesquisa. Então, nesse processo que está sendo feito durante esse primeiro ano de doutorado, acredito que a gente finaliza até o próximo semestre, a gente encontrou, e que vai ser o foco da nossa pesquisa, um termo dentro das tecnologias envolvendo a educação, que é a literacia digital, né? Um termo um pouco novo ainda para algumas pessoas. Então, devido a isso, eu decidi falar um pouquinho sobre até chegar na pesquisa em si. Então, a literacia digital, eu estou acompanhando aqui o slide que vocês não estão vendo, elas são competências e habilidades de utilização das ferramentas tecnológicas de modo eficaz, ético e responsável, tanto no recebimento das informações, como na transmissão destas. Então, como é que a gente compreende a tecnologia digital? A gente sabe que o programa, a Estácio, a gente tem uma pegada mais crítica, né? Não é uma pegada tão romântica com relação ao uso da tecnologia. A gente não acha que a tecnologia vai salvar o contexto educacional, né? Então, a gente tem a tecnologia como uma aliada, uma parceira, né? Mas ela não vai salvar o contexto educacional. Então, assim, a literacia, ela vem como uma compreensão além dos artefatos, além do uso do computador, além de ver um smartphone, um telefone. Então, nós estamos buscando tentar compreender como que os nossos alunos e professores estão compreendendo o contexto educacional visando a tecnologia. Ou seja, aquele aluno e o professor, eles estão tendo uma formação adequada com relação às tecnologias, mais ou menos por esse caminho. E a literacia digital, obviamente que ela tem os seus pilares, as suas bases, né? Então, assim, ela tem 8 pilares que compreendem a sua essência, que é desenvolver no aluno o seguinte: o pensamento crítico, a cidadania digital, a colaboração, a criatividade, a segurança digital, a criação de conteúdo e as competências em comunicação. Todos esses pilares, essa base, elas compõem a essência do que vem a ser a literacia digital. Ou seja, o nosso aluno, ele precisa ter a ideia, noção básica, no mínima necessária, de receber um link e saber se aquele link de fato é vírus, é fake, se ele pode clicar, quais são as normas de uso de acordo com o momento que ele estiver. Ou seja, esse aluno ele precisa estar letrado digitalmente para que ele possa ter uma visão crítica além daquilo, ou seja, ele deixa de ser um ser receptivo, passivo, e passa a ser um ativo, a criticar, a buscar o porquê, ou de onde, né? Então, dando continuidade na minha fala, as competências da literacia digital, elas são mais do que habilidades para a usabilidade dos softwares. A literacia digital compreende uma diversidade de competências cognitivas, motoras, sociológicas e emocionais. Ou seja, não é simplesmente eu ver um software e dizer, isso é um computador, mas qual a função?
mas qual a função, como que foi construído, o que é que eu posso fazer para melhorar. Então, é tentar estar à frente, ter uma visão crítica e diferente dessa visão romantizada que a gente aparentemente vê da tecnologia, né? Que o aluno, o sujeito, no caso, inclusive nós, a gente possa compreender, avaliar criticamente, aprofundar, duvidar, questionar. É mais ou menos assim que a literacia digital vem abordando, né? E aí, a gente, chegando no próximo slide, como é que a literacia digital ela aparece na BNCC e no projeto político-pedagógico das escolas, né? Então, em 2022, ela evidencia que o entendimento de conteúdos digitais, a interdependência, sociabilidade e escolha das informações se configuram em vertentes trabalhadas na literacia digital. A autora elucida que uma criança que possui essa habilidade aprende não apenas a utilizar os dispositivos eletrônicos. Isso, os slides não estão sendo vistos porque eu estou pelo telefone, eu não consegui apresentar, né? Mas tem a competência de usá-los de forma crítica. Então, o nosso desafio é justamente isso. Como é que essa literacia digital está acontecendo, tanto na formação continuada de professores, né, que é imprescindível que nós, enquanto professores, tenhamos essa compreensão e essa formação, e como que ela está chegando na sala de aula, né? Então, aí a gente vislumbra o seguinte: quais são os desafios dessa literacia digital diante do contexto da educação midiática, né? Diante dessa formação no contexto da educação voltada para a mídia, né? Para o contexto educacional. Então, o primeiro tópico que a gente apresentou é a questão da desigualdade social, se reflete muito na desigualdade de acesso a tecnologias, né? Então, aqui, a gente levando para um contexto geral, muitos dos nossos alunos não têm acesso nem o acesso básico, que é o ter acesso à internet e ao computador. Imagine ter essa visão, essa formação, essa compreensão que a gente está tentando buscar, né? Então, uma das coisas que a gente elenca é esse. A outra é a desinformação na área tecnológica. E aí a gente vem a questão da fake news, né, que também uma temática muito atual, né, presente em todo o contexto, não só educacional, mas também no contexto de modo geral. A gente viu muito sobre a fake news aí recentemente na questão da política. Teve também, assim, a apresentação estava bem completa, mas eu estou resumindo para vocês, né? A questão também do Covid, que teve várias fakes. Então, assim, nós estamos na era da informação e desinformação ao mesmo tempo, porque muita coisa é solta, né? E isso, em questão de segundos, um fake news, uma desinformação, uma mentira, ela é solta, e aí tem, assim, uma abrangência enorme. E a internet, ela por muito tempo ela foi vista como uma terra sem lei, né? Porque eu estou aqui por trás do telefone, estou por trás de um computador, mas a gente sabe que existe um marco legal, né? Tem a questão da diferença entre a liberdade de imprensa, né, e a liberdade de opinião, né? Eu posso falar desde que eu não atinja o direito, o dever do outro. Enfim, isso está em legislação. É uma temática também que está aqui dentro desse contexto, e que eu acho que dá uma pesquisa também muito bacana, se for para esse direcionamento. Mas aí a gente chegou no ponto-chave, né, nos dois últimos tópicos que têm uma relação com a minha pesquisa. A fragilidade da ausência das TICs no contexto da formação de professores, né? Então, será que nós, enquanto professores, tivemos uma formação inicial na graduação e continuada para, de fato, conseguir almejar essa literacia digital, essa educação midiática, no qual a BNCC se propõe, né? Então, uma das coisas que a gente está buscando compreender seria isso. E a dificuldade da inclusão da educação midiática nos projetos pedagógicos, né? Porque, assim, como eu acabei de falar, algumas, de modo geral, as escolas mal têm acesso à internet de qualidade, a um computador, aquela coisa toda, e aí a gente vai buscar compreender como que está sendo feita essa inserção, né? O que os documentos normativos a nível de Brasil e depois a nível de Paraíba, e depois a nível de gerência regional, que é onde eu estou situado no momento, traz, e como é que esse processo está acontecendo. Então, o nosso locus de pesquisa vai ser na cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Ela é a sede da 9ª Gerência de Educação, que aí vocês chamam de distritos ou coordenações de educação. Acho que o termo é algo nesse... são sinônimos, certo?
E a pesquisa ela vai abranger 39 escolas a princípio, né? A gente vai delimitar talvez isso ainda, dentro dos 15 municípios que compõem essa gerência de educação, né? A amostra constará com os professores, os educandos, porque a gente quer também compreender como que anda esse processo, né? A formação do professor e dos educandos, e também os gerentes partes da nona gerência de educação, ou seja, a equipe administrativa, todos a equipe que compõe a nona gerência. Então, nós estamos tentando compreender os avanços, as perspectivas com relação à utilização das tecnologias nessa perspectiva da literacia digital, no estado da Paraíba, no caso, né, nessa gerência de educação. Eu tentei ser sucinto, gente, devido ao tempo, devido a todo esse problema que eu tive com a internet, né? Espero eu não trouxe tantos detalhes da pesquisa, porque ela, de fato, ela ainda está em construção, né? A gente aproveitou a minha apresentação na disciplina com o Marcelo para fazer esse elo com a pesquisa e trazer aqui para vocês. Espero que tenha dado uma visão geral, né, de como foi, que estamos sempre à disposição. Quero agradecer mais uma vez ao meu orientador, o professor Dr. Diego, pela parceria de sempre, ao professor Marcelo pelo convite, a linha, né, a todos que estão presentes, aos meus colegas. E é isso. Estou aqui aberto a alguma dúvida também. Obrigado, Francisco. Você fala muito bem, não precisa nem de slide. Você resolve. Obrigado. Eu queria dizer que foi essa escolha, né, esse convite que a linha fez ao Francisco, ao Roberto, à Luciana, não foi à toa. A gente quis trazer uma pesquisa já concluída, uma pesquisa bem adiantada e uma pesquisa iniciante, e mostrar que todas essas pesquisas têm elementos importantes para serem compartilhados. Esse é o exercício que muitos de vocês já fizeram ou vão fazer nos congressos, né? Ou seja, apresentar a pesquisa na etapa onde ela se encontra, né? Na etapa em que ela se encontra, apresentar ou algo que você já pesquisou, ou apontamentos para o que você vai pesquisar, né? Então, é um exercício e a gente vai ter mais eventos da linha. Então, quem não apresentou dessa vez, se prepara que os convites virão. A cartinha do Harry Potter vai chegar para vocês estarem aqui com a gente, bolinha, com bolinha, sem bolinha, né? Vocês vão poder, de alguma forma, compartilhar as pesquisas de vocês, seja, né, com apresentações, seja em produções escritas. Então, parabéns aí ao Francisco, parabéns ao Roberto, parabéns ao Luciano. Agradecemos muito a esse momento, essa oportunidade da gente ouvir, e que isso sirva também de incentivo aos colegas que às vezes têm uma timidez, às vezes não querem apresentar pesquisa, mas isso faz parte do ritual acadêmico, a gente compartilhar os achados e as perspectivas, né? Então, a gente já está encaminhando para o encerramento. Eu vou chamar a professora Sônia, a professora Jaciara, né, que são nossa coordenadora de linha, vice-coordenadora do programa, para a gente poder se despedir aí de vocês. Só mesmo, né? Nosso intuito no dia de hoje foi trazer para o grupo, né, enorme da TIC, que a gente tem muito orgulho de estar sempre participando com todos vocês, toda uma série de discussões que a gente entende que atualiza o campo, e a gente queria justamente, e contou, graças a Deus, com a participação do Cedric logo pela manhã, que eu acho que foi uma oportunidade ímpar para nós, né, entrar em contato com um outro pesquisador, que é um parceiro também, na medida que comunga das mesmas intenções de fazer uma leitura crítica das tecnologias. Isso é bom, porque a gente não está sozinho no mundo, né? Aí eu achei muito interessante, Francisco, como você diz, a linha não é romântica. A linha... Talvez sejamos os últimos românticos, né? Ao imaginar que a gente pode também produzir uma reflexão acurada, apurada, metodologicamente bem desenhada, organizada com referencial teórico consistente, o que nos faz diferenciar do campo da pesquisa em tecnologia. Eu acho que é essa a nossa intenção no dia de hoje. E a ideia também de trazer autores de referência. É um evento muito modesto, mas eu quero partilhar minha alegria com os colegas da linha, os professores, todos que auxiliaram na confecção
desse dia dedicado à compreensão da produção da linha da TICF, e certamente teremos outros encontros que eu espero valiosos, porque acho que a gente aprende bastante nessas trocas. Acho que foi muito rico para os alunos que aqui puderam estar e para quem estava em casa assistindo, na medida que compreenderam toda essa dimensão do nosso trabalho. Marcelo, dia 7 e 8 nós temos jornada, e a jornada tem características também de valorização do trabalho do discente. Muitos de vocês vão estar lá também apresentando os trabalhos a partir da indicação dos seus orientadores, e é muito interessante porque essa é a nossa grande missão, favorecer a troca e a produção. 7 e 8 de dezembro, dia inteiro, né? Dia inteiro, que você vai sair programação quando, seu Marcelo? A partir de amanhã. E amanhã já tem divulgação, minha gente, fiquem atentos. E meu agradecimento a quem participou do dia inteiro conosco. É um enorme prazer vê-los aí. Ver as bolinhas, né, que ficou o registro, né, do nosso dia, e ver também que por trás das bolinhas tinham os alunos que a gente ama de paixão, porque, ô linha bonita, né? Cá para nós, né? Linha interessada, interessante, pujante, gente querendo aprender, gente produzindo muito, e só nos dá satisfação e orgulho, e a gente quer que essa linha exploda de tanta coisa boa produzida a partir da orientação dos professores com os alunos. É uma pena que a gente não pode apresentar todos os trabalhos, porque são inúmeros, né? Até a linha exploda de tanta coisa boa produzida a partir da orientação dos professores com os alunos. É uma pena que a gente não pode apresentar todos os trabalhos, porque são inúmeros, né? Eu acho que é um registro. A gente está com uma linha de trabalhos agora muito interessante. E na jornada a gente vai ter mais alguns trabalhos, mas acho que a gente vai ter que pensar como a gente vai oportunizar para mais trocas como essas, tanto do ponto de vista presencial como nesse momento híbrido, né? Em que a gente possa ouvir mais a produção da linha. Acho que missão cumprida, né, minha gente? Missão cumprida. Saudade de todos, carinhas que eu amo. Porque, assim, conhecer todos os alunos é bom por isso. Tchau, gente. Valeu. Qualquer coisa aí, estamos à disposição. Beijo grande. Beijo grande.